Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, dando sequência com as aulas de fisiologia animal comparada. Hoje vamos tratar de osmorregulação em ambiente terrestre. Antes de entrar no ambiente terrestre propriamente dito, vamos comentar alguma coisa sobre animais que vivem em ambiente de transição, ambiente aquático terrestre, ambientes úmidos. Então, nós só temos que considerar que temos ambientes, podemos considerar transição entre água doce e água terrestre e ambiente terrestre e água salgada ambiente terrestre, que seria basicamente a zona intertidal ou zona entre marés. Bem, animais que vivem expostos ao ar, eles terão perda de água. E para isso, para analisar isso, é importante ver a relação superfície e volume. Superfície corporal, volume corporal. Com relação a isso, quem perde mais água, perde água mais rápido? Animais grandes ou pequenos? Então, qual os animais que têm proporcionalmente uma maior relação superfície e volume? São os animais pequenos. Então, comparativamente, animais pequenos perdem mais água pela superfície do que animais grandes. Depois nós vamos ver alguns exemplos. Bem, com relação à perda de água, é importante considerar a permeabilidade do epitélio. Então, aqui nós temos anfíbios e minhocas, eles utilizam a pele para respiração. Então, a pele tem que ser bastante permeável, senão o animal não consegue respirar. Então, qual a estratégia para reduzir a perda de água nesse caso? Tem que ficar no ambiente úmido. Tá? Quanto mais perto de 100% de umidade relativa, que o R, menor a perda, porque em 100% não haverá perda por evaporação da pele. Anfíbios podem obter água através da pele. Eles podem encostar a região pélvica na água e a água ser absorvida por ali, por osmose. Caranguejos e lesmas têm epitélio muito permeável. A lesma é bem molinha ali, é fácil de ter essa ideia. Mas o caranguejo pode se imaginar por ter uma carapaça dura, seria pouco permeável à água, evaporaria pouco. Não, evapora bastante. Os caracóis vai depender, gastrópodes no caso, se estão fora ou dentro da concha. Obviamente que dentro da concha estarão mais protegidos e vão perder menos água. Aqui temos um exemplo de um isótopo o Armadillium vulgare, é um tatuzinho de jardim. A perda de água diminui mais ou menos 35% quando estão enrolados, e a umidade relativa for até 53%. Se a umidade for mais alta, acima de 53%, não vai fazer diferença se estão enrolados ou não. Bem, outro fator aqui é o vento. Por que aumentaria a perda de água por evaporação? Porque quando um animal começa a perder água por evaporação, a água começa a evaporar do corpo e logo acima do corpo, ou junto do corpo, começa a formar uma camada de ar que está mais úmida por causa dessa água que foi evaporada. Se vem o vento, ele retira imediatamente essa camada mais úmida e isso favorece então uma maior perda de água, porque retira aquela camada úmida e o animal começa a perder mais água dessa forma. Animais de respiração aquática como bivalves, por exemplo, e peixes, têm diferentes estratégias para aguentar um pouco fora da água. Bivalves vão fechar as conchas, e peixes que podem ficar um tempo fora da água, como esse gobídeo aqui, Periophthalmus barbarus, tem um tecido que diminui a perda de água da cavidade branquial. Veja que ele faz respiração aquática, tem que ter água na cavidade branquial, não é uma respiração aérea. Caranguejos, quanto mais terrestres, menor o número de filamentos branquiais e menor a área branquial. Por quê? Quanto mais terrestres eles forem, mais eles tendem a utilizar o ar para a respiração. E aí, então, não precisam numa área tão grande branquial. Então, aqui temos comparação número de filamentos branquiais e o hábitat.
Vejo que estão no infralitoral, a região mais próxima da água, mais dentro da água, tem esses números aqui, 16, 18 filamentos. E os que estão numa zona supralitoral, né, tem aqui um com 16, mas vejam, os outros com 12. Tá? Bem menos filamentos branquiais. Zona supralitoral, uma zona mais terrestre, pouca exposição à água. Aqui temos uma foto do neohélice granulata, tá? E o que esse animal faz aqui? Quando ele está exposto ao ar, como aqui, ele começa a recircular a água sobre a carapaça, aqui na região dianteira e um pouquinho no dorso. Mais ou menos, uma umidade relativa de 67%, ele fica fazendo isso durante mais ou menos umas 5 horas. Tá? Mas a atividade dele, de movimentação, diminui em pouco tempo. Então aqui vamos ver como é que ele faz. Nesse desenho aqui está mostrando a parte frontal do neohélice granulata. Está como C granulata, porque antes ele era chamado Casmagnathus granulata. Na época foi feito esse trabalho aqui. Aí, o que temos aqui? Aqui temos uma abertura exalante. Então, quando o animal sai da água, ele leva água dentro da cavidade branquial, aqui dentro. Só que em poucos momentos, poucos minutos, o oxigênio contido aqui dentro é gasto. Então, o que o animal faz? Ele solta a água para fora aqui, que vai escorrer através da carapaça, através de umas várias ranhuras que ele tem aqui. E aí, quando a água escorre aqui, ela vai captando o oxigênio do ar. Fica em íntimo contato com o ar. E aí entra novamente aqui na abertura inalante. Certo? Parte dessa água pode ir pelo dorso, tá? E vai entrar por trás ali por uma abertura inalante também. Então tudo isso leva a uma oxigenação dessa água e o animal consegue ficar mais tempo fora da água. Mas é sempre uma respiração aquática. Já o occipito quadrata, que vive mais fora da água, ele tem um revestimento da câmara branquial vascularizado. Então ele consegue captar oxigênio do ar atmosférico. Por isso ele consegue ficar mais tempo fora da água, em um ambiente mais seco. E por que animais de respiração aquática não respiram no ar? Porque quando o animal sai para o ar, o que vai acontecer? A água começa a escorrer da cavidade branquial e a brânquia, que fica suspensa na água, ela não fica suspensa no ar. Ela é muito delicada, não tem rigidez. Então os filamentos branquiais se juntam e, na verdade, a área disponível para troca gasosa diminui muito. Por isso o animal não consegue captar oxigênio do ar. Vai morrer por falta de oxigênio. Então, animais que foram se adaptando para a vida terrestre evolutivamente, como tem perda de água, foram internalizando os órgãos respiratórios, tá? Para evitar a perda de água. Mas um peixe, um camarão, não tem um brânquia dentro do corpo? Tem, mas ficam, na verdade, muito expostos ao ambiente, porque a água entra e sai a todo momento. E no animal de respiração aérea não é exatamente dessa forma. Bem, no ambiente terrestre, propriamente dito, a perda de água pode ocorrer por evaporação via epitélio, que estávamos comentando até agora, pela respiração, urina, fezes e outras secreções como suor e muco. Então, a estratégia essencial seria o quê? Um epitélio corporal pouco permeável à água, através do quê? De uma camada lipídica ou de um epitélio queratinizado. Nessa tabela aqui temos a resistência da pele à perda de água por evaporação em alguns vertebrados. Rãs e sapos, praticamente nenhuma resistência, tá? Como se não tivesse pele praticamente. Aqui dois tipos de cobras, colubrídeos e viperídeos. As viperídeos têm a pele menos permeável, a resistência maior. Lagartos e guanídeos também, dependendo da espécie, podem ter uma resistência bastante grande. Vejam que aves é muito menor, e nos humanos, maior que nas aves, mas muito menor do que nesses répteis.
E aqui um rato de laboratório, aqui também, não muito resistente à perda de água. Vejam que não estamos falando de suor aqui, é só perda por evaporação. Os insetos, eles têm a quitina e tem uma exocutícula serosa de 2 micrômetros mais ou menos, que protege essa quitina e diminui a permeabilidade à água. E vejam aqui o seguinte, ó, aqui temos a taxa de perda de água e aqui a temperatura do ar. Aqui temos um gafanhoto, vejam que até 40 graus de temperatura ambiente, o animal praticamente perde pouca água. Agora, temperaturas mais altas, a partir de 45, ele começa a aumentar muito a perda de água. Por quê? Porque nessa faixa aqui derrete essa cera e aí então aumenta muito a perda de água. Aqui está colocando que nesse caso é 40, mas em outros é menor, em outros é maior, depende do inseto. Aqui temos um gafanhoto californiano, mostrando diferença em duas populações, uma na região mais norte, lembre que isso é na América do Norte, e outra na região mais sul. Então, na região mais norte, exposta a menos calor. Taxa de água evaporativa, de perda de água, escala logarítmica, e peso em escala logarítmica. Peso total e perda total, não é perda por grama. Então veja, quanto maior o animal, maior a perda de água. Tem essa relação aqui por essa reta. Na parte mais norte, a relação aumenta da mesma forma com o aumento do tamanho. Mas vejam que perde mais, no mesmo tamanho perde mais água, porque está num ambiente mais frio, então tem menor proteção à perda de água. Que anfíbios e peixes pulmonares podem produzir muco para reduzir a sua permeabilidade, a da pele. E peixes pulmonares em estivação, como aqui o Lepidosidium paradoxa, que é o peixe pulmonado brasileiro, quando em estivação, ou seja, numa época seca, que quase não tem água, faz um casulo de muco e fica ali dentro. Isso reduz enormemente a perda de água. Aqui temos um exemplo que são rãs arborícolas do gênero Filomedusa. O que elas fazem? Elas têm glândulas aqui nessa parte do corpo que secretam lipídios protetores. E volta e meia, então, essas rãs estão aqui como se penteando, passando aqui ao redor do corpo esses lipídios para reduzir a permeabilidade da pele. O epitélio respiratório poderia ser impermeável à água? De forma nenhuma, porque se for impermeável à água, ele também não vai permitir as trocas gasosas. Então não tem como ser impermeável à água. E aqui uma outra pergunta. Mamíferos e aves em relação a ectotermos. Quem perde mais água na respiração? Vejo que mamíferos e aves fazem o quê? Eles inspiram, certo? O ar, quando entra no corpo, ele é aquecido. Quando chega lá no pulmão, o ar está a 37 graus. Na maioria dos mamíferos e aves, quando expiram, o ar sai aquecido. Quanto mais quente o ar, maior a quantidade de vapor da água. E nos ectotermos, geralmente eles estão numa temperatura menor que 37 graus. Então, na respiração, o que acontece? Eles inspiram, o ar não vai ser aquecido, a temperatura do corpo deles é igual ao do meio ambiente, e quando eles expiram, o ar sai naquela temperatura. Então, a perda de água na respiração é muito menor no ectotermo em relação a mamíferos e aves. Aqui tem uma outra observação, nariz frio e úmido. Então, alguns animais apresentam um nariz frio e úmido. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o animal vai expirar, o ar vai ser resfriado antes de ser expirado. Claro, não vai sair tão frio como entrou, mas vai sair menor do que 37 graus a temperatura. Isso diminui a perda de água. Os insetos apresentam perda de água via espiráculos durante a respiração. Aqui temos o seguinte,
temperatura ambiental e temperatura do ar expirado, certo? Então aqui nós temos um cachorro, certo? E aqui uma ave, e aqui linha isotérmica. Qual seria a temperatura? O animal inspiraria a 15 graus e expiraria na mesma temperatura. Tá? Então o que nós observamos aqui? Ó? Que embora eles aqueçam o ar quando está no pulmão, ele é resfriado para ficar mais próximo da temperatura ambiente do que a parte interna do corpo, para economizar a perda de água. Então vejam aqui, ó, que a temperatura ambiente, certo? Se a temperatura é bem alta, próxima do corpo deles, vejam que o ar expirado é um pouquinho mais frio apenas. Mas quando a temperatura está, digamos aqui, 15 graus, vejam qual é a temperatura do ar expirado aqui nessa ave, 20 graus. E no cachorro, 23 mais ou menos, ou seja, muito abaixo do 37. Então o que acontece aqui? Ó? O ar mais quente, vejam qual é, vai ocasionar uma perda maior de água. Tá? Então o animal, quando expira, ele baixa a temperatura do ar. Nunca fica abaixo da temperatura ambiente, obviamente. Né? Bem, aqui é que nós falamos de animais menores ou maiores. Ó, a taxa de perda de água por evaporação em mamíferos expostos ao calor depende do tamanho corporal. Então aqui, ó, nós temos o tamanho corporal, aqui mostrando, ó, camundongo de laboratório, cachorros, ratos de laboratório, assim por diante, humanos, burros pequenos, burros grandes, certo? Então o que temos aqui, ó? A linha azul representa animais em repouso, certo? Veja que tem aqui, ó, essa perda aqui. Animais menores têm uma perda muito maior do que animais maiores. Tá? Aqui, ó, taxa de perda de água, porcentagem do peso corporal. Aqui estamos considerando porcentagem do peso corporal, não peso total. Certo? Então perde muito mais. E essa linha vermelha aqui representa os animais caminhando. Tá? Aqui estão num deserto quente. Aqui. Vejam que se exercitando, eles vão perder muito mais água por evaporação. Tá? Aqui está considerando, eu acho que considera a respiração junto aqui. Tá? Bem, a urina. Quando tem pouca água, diminui a eliminação. Né? O animal tenta concentrar a urina. Mas o mínimo sempre vai acabar perdendo pela urina. Tá? Nunca tem como não urinar. Tá? Sempre vai eliminar um mínimo. Tá? Pelas fezes também vai perder alguma coisa. Certo? Insetos, eles conseguem fazer fezes bem secas, conseguem até remover a água das fezes, tá? E absorver a água do ar, de tão seca que deixam as fezes. Claro, isso a partir de uma determinada umidade relativa. E no exercício que ocorre, nós vimos no gráfico anterior, né? Quando o animal se exercita, ele respira mais intensamente e perde mais água. Aqui, a habilidade de concentrar urina em mamífero, a concentração máxima depende do tamanho corporal, de um modo geral. Certo? Então aqui, ó, máxima pressão osmótica da urina. Tá? E aqui, tamanho corporal. Então vejam aqui, ó, quanto menor o animal, maior a tendência de concentrar a urina comparando com animais maiores. Por quê? Porque os animais menores perdem mais água por evaporação, como nós já vimos. Certo? Então aqui está mostrando aqui, por exemplo, um camundongo australiano, veja que fica mais no extremo aqui, o rato canguru fica aqui na superfície, são animais que vivem em região desértica. Esse aqui também, dica aqui. E aqui, ó, dromedários e camelos, ó, comparando com animais do mesmo tamanho, aqui, ó, veja que fica bem mais assim, concentra mais a urina. Agora vejam aqui, ó, aqui seria um ratão do banhado. E aqui um castor. Por que tão baixo assim? Eles vivem dentro da água, não precisa muito se preocupar muito com perda de água.
tem água à vontade para eles. Aqui está mostrando uma estratégia que vários animais utilizam, né? Aqui o Oryx da Arábia, né? Exibe ciclos de temperatura variando, né? É um animal endotermo, mas a temperatura dele varia dentro de uma certa faixa. Então vejam aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 6 da manhã, certo? Durante a noite, o animal resfria o seu corpo, vai perdendo calor para o meio ambiente, tá? E aqui o que vai acontecendo? Se ele vai ficando exposto ao sol e a sua temperatura corporal vai aumentando. Tá? E aí quando começa de noite, ele começa a perder calor de novo. Mas por que essa variação aqui no verão? Porque ele aumentando a temperatura corporal de 36,5 para 40,5, mais ou menos, ele, com essa variação aqui, ele economiza na perda de água. Tá? Ele perde menos água fazendo essa variação de temperatura, tanto por evaporação como por suor, se for o caso. Ele não utiliza estratégias de perda de água para tentar manter a temperatura corporal. Agora vejam aqui no inverno. No inverno a temperatura varia muito menos, a temperatura corporal, ao longo do dia e da noite. Tá? Porque ele não tem tanto problema de perda de água nesse caso. E aqui, ó, temos ciclo diário de temperatura corpórea para um camelo desidratado. Tá? Tem pouca água, ó, vejam, ó, a temperatura aqui durante a noite ela cai, certo? E aí, à medida que amanhece, ele vai aumentando bastante, e depois durante a noite vai caindo de novo. Tá? Depois sobe de novo. E se ele recebe água diariamente, vejam que a variação existe, mas é bem menor. Tá? Porque ele tem disponibilidade de água, pode usar água para manter um pouco mais estável a sua temperatura corporal. Obtenção de água. Uma maneira, ingestão direta, beber água, ou através dos alimentos, e outra através da água metabólica. Que é isso? A oxidação de carboidratos e proteínas fornece 0,4 a 0,56 gramas de água por grama de alimento. E a oxidação de gorduras dá 1,07 gramas de água por grama de alimento. Só que a oxidação das gorduras gasta mais oxigênio. Então aumenta a perda de água na respiração. E aqui é o que eu comentei para vocês, através do epitélio, com insetos aracnídeos, consegue absorver água, né, do ar, e a lava da farinha do epitélio retal, também como comentei, dependendo da umidade relativa. Aqui só para vocês terem uma ideia aqui, ó, nutrientes, certo? Seiva e néctar, bastante água, o sangue bastante, o leite da maioria dos mamíferos marinhos, como nós comentamos na aula passada, tem muito menos água, frutas e vegetais em geral, né? Músculo e tecidos animais 50% a 70%, sementes e grãos menos de 10%. Tá? Então, dependendo do que o animal come, ele pode conseguir mais ou menos água. Aqui tem uma comparação entre rato canguru, que é um rato que vive em laboratório, e rato de laboratório. Tá? Quando comendo cevada seca e sem água para beber. Tá? Então vejam aqui, ó, produção de água pelo metabolismo, mesma coisa os dois. Perda de água obrigatória, através da respiração, igual para os dois. Vejam aqui, ó, perda de água pela urina. O rato canguru perde bem menos água, porque ele consegue concentrar mais a urina que o rato no laboratório. Perda fecal, aqui é pequena e aqui nada praticamente, porque ele consegue captar muito mais. Perda de água obrigatória é bem menor, então ele acaba tendo um ganho metabólico de água, ou seja, só com a alimentação, mesmo seca, ele consegue ter água, enquanto que esse aqui perde água e iria morrer nesse caso. Aqui nós temos duas espécies da África aqui, esse Wild Beast e o Oryx, certo? Temperatura 22 graus, perda de água por evaporação e por urina e fezes, certo? Esse aqui perde menos.
Temperaturas mais altas durante o dia, vejo que a perda por evaporação aumenta bastante, diminui um pouco pela urina. Esse aqui diminui um pouco e também aumenta aqui. Ganho de água. Água metabólica, mais ou menos semelhante, tanto em temperatura baixa como alta, não muda muito, certo? Só que esse aqui, como perde muito mais, ele precisa obter muito mais água do que o Oryx para poder se manter. Tá? Então, o que ele perde depende também do que ele consegue ganhar. E aqui eu vejo uma coisa interessante aqui, ó. Quantidade de água na grama, nas gramíneas. Tá? Então, se o animal comer ao meio-dia, tem essa porcentagem aqui. No final do dia, isso aqui, um pouco menos ainda. Agora, se ele come logo antes do amanhecer, vejam que tem muito mais água, fica mais úmida essa grama, certo? Tem o dobro de água. Então, comendo nesse horário, ele consegue muito mais água do alimento. Aqui temos um rato canguru, tá? Temos aqui umidade absoluta, umidade relativa, e aqui gramas de água para cada 100 gramas de cevada seca, metabolizada, certo? Então, eles podem ficar quando houver um balanço de água, né, se a umidade excede, ou seja, a captação de água é maior do que a perda de água. Então veja aqui, ó, captação de água, tá? Ó, e aqui a perda de água total, certo? Tá, perda metabólica, sempre igual, certo? Quanto maior é a umidade, menor a perda por evaporação, menor a perda pela urina, menor a perda pelas fezes. E a perda total. E aqui, a quantidade que o animal consegue de água aumenta, porque a água metabólica continua a mesma, tá? Mas ele está perdendo menos água. Então, porque a umidade é grande. E essa umidade vai acontecer o quê? Vai também umedecer as sementes. Qual é a umidade relativa mínima que ele resistiria? Seria aqui, ó. Tá? Aqui temos o total de captação de água e o total de perda. Abaixo disso, o animal tem uma perda maior do que o ganho. Aí ele não vai sobreviver. Certo? Então, uma umidade aqui de uns 10% mais ou menos, até essa umidade ele consegue sobreviver, sem problemas, comendo apenas cevada seca. Tá? Obviamente, se tiver acesso à água, alguma coisa assim, ele consegue ficar num ambiente bem mais seco. Tá? Aqui temos o outro exemplo, temperatura ambiente. Tá? Aqui um índice que analisa a relação produção metabólica de água e perda total de água por evaporação. Para o animal sobreviver, essa relação tem que ser pelo menos 1. Certo? Abaixo de 1 ele não sobrevive. Você tem que produzir mais água do que perder total. Então vejam aqui. Aqui temos uma cotovia, tentilhão e ratos cangurus. Tá? Num deserto menos severo e num deserto mais severo. Então veja aqui, a temperatura ambiente mais severa, obviamente que tem menos água, né? Então, aqui ele consegue obter mais água, certo? Ele vai provavelmente ter uma redução de quantidade de urina, etc. Aqui o tentilhão também. A partir de uma determinada temperatura, aqui ó, 20, 30 graus, ele começa a ficar pior. Tá? Mas e num deserto quente, como é que esse bicho vai fazer? Então a estratégia dele vai ser o quê? Sair principalmente à noite, que é mais fresco, não tem menos sol, né? E então ele consegue ficar numa temperatura mais baixa, certo? Aqui ó, até 28 graus por aí e ainda conseguir sobreviver, sem problemas. Tá?